Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 19 e vamos ler os versículos 13 a 15. Mateus 19, 13 a 15. Mateus 19, 13 a 15 diz a palavra do Senhor. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o texto típico, propício para ser pregado quando nós temos batismos de crianças, dos filhos da aliança na igreja. Pois é a passagem muito clara que traz o ensino de Jesus sobre o lugar que os filhos dos crentes ocupam no reino de Deus. É nessa passagem, assim, que eu venho trazer o Evangelho para vocês. O Evangelho que eu prego no seguinte título: O Filho de Deus abençoa os herdeiros do reino. O Filho de Deus abençoa os herdeiros do reino. Quando nós olhamos a passagem de Jesus abençoando os pequeninos, nós devemos notar três coisas dentro do contexto da passagem que nós lemos. A primeira coisa é que o ensino de Jesus acerca das crianças está dentro do ensino de Jesus sobre as bênçãos e o julgamento do reino dos céus. Esse contexto começa lá no capítulo 19 e segue até o capítulo de número 25 de Mateus. Então, quando nós falamos dos filhos da aliança ou dos filhos dos crentes, nós temos falado deles considerando o ensino do reino dos céus. Não falamos deles como sendo pessoas separadas desse ensino do reino dos céus, mas falamos deles como pessoas dentro do assunto do reino dos céus. Desse modo, quando estamos tratando de filhos dos crentes, criação, educação, disciplina, fazemos isto dentro dessa perspectiva do reino. Segunda coisa que nós devemos observar dentro do contexto é que Mateus ele coloca a parte sobre o ensino das crianças, o ensino de Jesus acerca das crianças, dentro do contexto de família. Veja que Jesus ele havia tratado sobre casamento dentro do contexto da aliança. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 12, ele vai tratar sobre aquele assunto do casamento e do divórcio. E depois disto, vem o episódio que leva Jesus a tratar sobre o status, a posição das crianças no reino. Então, tudo que nós tratarmos acerca dos filhos dos crentes, devemos tratar considerando os filhos dentro de um contexto familiar pactual. A família constituída por pai, por mãe e por sua prole. E por isso que é muito perigoso quando os cristãos, eles se negligenciam dentro da discussão sobre assuntos de família. Por exemplo, educação de filhos, deixa o Estado tratar. Não.
No modo bíblico de se tratar o assunto de criança, tem que haver a posição bíblica de tratar no conceito de família. Quem trata dos filhos são os pais. O Estado, ele é posterior à família. O Estado, ele só deve entrar nos assuntos de filhos quando há abuso dos pais contra essas crianças. E não definir aos nossos filhos o que eles devem aprender na escola, o seu comportamento, como devem ser disciplinados ou coisa do tipo. Crentes, quando tratam assunto de filhos, trata dentro de um contexto familiar. Não somos nazistas, nem muito menos seus primos, os socialistas, para dizer que os filhos são propriedades do Estado. Isso é usurpação do Estado. Então, tratamos dentro do contexto do reino, tratamos dentro do contexto da família, e em uma terceira coisa, nós devemos notar é quem eram as crianças levadas ao Senhor Jesus. Quem eram essas crianças? Essas crianças eram filhas daqueles que criam que Jesus era o Cristo. Os pais estavam levando seus filhos até Jesus para que Jesus orasse por essas crianças e pudesse impor as mãos santas dele sobre aquelas crianças para abençoá-las, porque estes pais acreditavam que Jesus de Nazaré, ele era o Cristo vindo da parte de Deus. Eram pais, discípulos. Consequentemente, aquelas crianças não eram pequenas pagãs, mas eram filhos da aliança, que haviam sido doutrinados em toda a antiga dispensação, que Deus, da descendência da mulher, traria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Que Deus é aquele Deus que, por meio de um descendente de Abraão, traria o descendente que abençoaria todas as nações. Que Deus enviaria o Messias, que seria um profeta, semelhante a Moisés, que teria a palavra da vida. Que Deus enviaria um rei da descendência de Davi, para reinar sobre toda a terra. Que Deus enviaria um sumo sacerdote de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque, para ser o mediador da aliança entre Deus e o seu povo. Assim, aqueles pais que levaram aquelas crianças eram crentes. Esses detalhes, meus amados irmãos, são necessários a serem observados para entendermos a reação de Jesus contra os discípulos que tentaram impedir aquelas pequenas crianças novinhas e outras mais velhinhas de serem levadas até o Salvador delas. Porque Jesus, quando ele estava naquela multidão e os seus discípulos eram seus guarda-costas também, sabe? E quando ele notou que os discípulos estavam embaraçando aqueles pequeninos do reino a chegarem até ele, Jesus, a palavra de Deus diz em outros relatos, como nos outros evangelhos que citam, que Jesus ele ficou indignado. Vocês acreditam nisso, crianças? Imagine vocês querendo chegar juntos de Jesus, porque papai estava levando, e aí um bando de marmanjo grandão chegasse, opa, que negócio é esse aí, ó? Bota esse pirralha para lá, joga esse piá para lá. Não pode, ele vai atrapalhar, ele está pregando. Jesus olha aquilo com indignação, sabe por quê? Porque ele ama as crianças do pacto.
Ele ama vocês, crianças. E Ele não se agrada de modo algum que ninguém, mesmo papai ou mamãe, ou qualquer outra pessoa, possam impedir vocês de chegarem até Ele para serem abençoados por Ele. Ele se indigna. E essa expressão, quando nós vemos no versículo número 14, é uma expressão de indignação de Jesus, quando Ele diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Qual o motivo disso, dessa indignação? E por que não poderiam ser embaraçados, impedidos? Jesus diz: porque dos tais, destas crianças, dessas tais crianças aqui, é o quê? O reino dos céus. As palavras de Jesus devem ecoar nos nossos ouvidos. Quem são seus filhos para você? Quem são os seus filhos para Jesus? Os filhos dos crentes para Jesus, eles são membros do reino, cidadãos, herdeiros do reino. O reino pertence a eles. Essa não é uma doutrina nova, vocês sabem muito bem, passaram aqui esse retiro ouvindo, pacto, criança, não é isso? Se eu sair daqui já com isso vocês na cabeça, já ganhou o prêmio. Porque vocês já facilitam a pregação, porque vocês já aprenderam durante todas essas palestras que essa doutrina de Jesus, que as crianças pertencem ao reino, as crianças filhas dos crentes pertencem ao reino, é uma doutrina que faz parte do antigo evangelho. É a doutrina que vem sendo trazida por Deus desde a criação do homem, passando pela queda do homem, passando pelo chamado dos patriarcas, indo por dentro do chamado de Israel, ecoando-se nos salmos, ecoando-se nos profetas, chegando até os dias de Jesus. É uma antiga doutrina, desde Gênesis. Gênesis que tinha o reino de Deus simbolizado naquele paraíso. Desde Gênesis, onde esse reino é um reino cujas características não distingue-se dos reinos dos homens, no sentido não de natureza, mas de forma. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que as crianças que estão aqui falam português, não falam? Quer dizer, a maioria, né? As que estão aprendendo estão sendo treinadas em português. Mas por que elas falam português? Outra coisa, eu acredito que as crianças que nasceram aqui no Brasil, elas receberam um papel chamado certidão de nascimento, num cartório. E naquele papelzinho existe um brasão que diz assim: República Federativa do Brasil. Existe um Código Civil, existe um Código Penal, que dão direitos civis às crianças, protegem as crianças até dentro do ventre de suas mães. Por quê, gente? Porque como em qualquer reino, no nosso caso, em qualquer república, vamos dizer, qualquer povo, crianças não são excluídas de um povo. Você já ouviu falar de algum povo, alguma nação constituída só de adultos? Hein, crianças? Vocês são brasileiras, vocês são cidadãs no sentido das nossas leis, com direitos. Vocês são crianças e são brasileiras, porque são filhos de brasileiros e nasceram no Brasil. A mesma coisa em outros reinos, a mesma coisa em outras nações.
A mesma coisa no reino de Deus. Não existe reino sem crianças. Não existe reino sem pequeninos, herdeiros dele. Por isso, o reino de Deus que começa já em Gênesis, ele conta com crianças, e por isso que Adão e Eva receberam um mandamento cultural de não só dominar e sujeitar a terra, mas também de sede fecundos e encheias. Aquelas crianças, antes do pecado, nasceriam e seriam os cidadãos desse reino, dessa pátria. Então Jesus não está falando uma doutrina nova. Da mesma forma, nós vemos que Noé não foi somente o único, ele e a senhora Noé, que entraram na arca, entraram filhos já casados com noras. Nós vemos também que quando Deus ele chama Abraão, ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E quando Jacó, ele vai para o Egito, vai ele, os filhos de Abraão, seus irmãos, e todas as suas parentelas, 70 almas. Quando Deus, ele enche e forma Israel dentro do seio do Egito, e quando Deus, ele manda Moisés a retirar o povo do Egito, Faraó, um representante de Satanás, chegou e quis que as crianças ficassem no Egito. E Deus diz, de modo algum, as crianças também vão. E quando nós vemos nos Salmos, Salmo 22, Salmo de número 139, nós vemos que a relação pactual entre Deus e nós já é no ventre de nossas mães. Meus queridos irmãos, quando chegamos nos profetas, as promessas pactuais do Espírito Santo e da redenção dos pecados é também dada à posteridade. Quem de nós não lembra de Joel capítulo 2, quando fala-se do derramar do Espírito Santo, que se cumpriu em Pentecostes, vossos filhos serão alvos do Espírito Santo. Vejam, meus amados irmãos, não é uma doutrina nova. Deus somente vem na história renovando a sua promessa, como fez com Abraão e com os demais que eu já citei. Assim, nós temos diante dos nossos olhos toda uma doutrina antiga, uma doutrina viva, uma doutrina que nos chama a ver e a olhar para os nossos filhos de um modo distinto, não olhá-los como pequenos pagãos, não olhá-los como pessoas fora da aliança de Deus, olhá-los como membros, herdeiros das mesmas promessas de salvação que você, pai, você, mãe, tem, e você, criança, tem. Essas promessas porque Deus chamou papai e mamãe também. Ora, quando Jesus ele fala aos seus discípulos, destas crianças, das tais é o reino dos céus, isso não era verdade só para os judeus, que era a igreja do Antigo Testamento. Isso era verdade para a igreja que continuando. Porque vocês sabem disso. Em Atos capítulo 2, você pode abrir, eu já citei 2 vezes essa manhã esse texto, mas você não leu, capítulo 2, versículo 39 e 40, mas eu tenho Ismael aqui para me ajudar. Vocês lembram do contexto? O povo tinha ouvido aquela pregação maravilhosa, cristocêntrica, com base no Antigo Testamento e que aplicava a vida e dizia: o que vocês acabaram de ver e ouvir é o Cristo entronizado que batizou a igreja com o Espírito Santo. Aí depois o povo fica, o coração do povo abalado com a pregação. Diz aí, o que é que a gente tem que fazer para ser salvo?
O apóstolo, no versículo 38, vai dizer: creia no Senhor Jesus Cristo, seja batizado e vocês receberão a remissão dos pecados e o dom do Espírito. Aí, chega o 39. Porque a promessa, que promessa? Remissão de pecados e o dom do Espírito. A promessa dada a Abraão. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Aqueles adultos que estavam derretidos pela pregação. Mas não só a vós, mas a vossos filhos. Está vendo, crianças? O que o Espírito de Deus está falando para vocês? Vocês têm de Deus a promessa de remissão de pecados, ou seja, de perdão de pecados. Está vendo aquele pecado que você cometeu contra papai e mamãe essa semana? Você mentiu para papai e mamãe. E mentir é pecado. Aí você sabe que mentiu. Aí isso está no seu coraçãozinho pesando. Eu menti, eu disse a papai que eu chutei a bola e bateu na televisão e quebrou a televisão, mas eu disse que foi um acidente. Foi o gato que fez isso. Aí você fica com peso na consciência. Eu menti para papai e mamãe. Olha o que Deus diz. Ele promete a você perdão por esse pecado. Chegue e diga: Deus, meu Pai, perdoa-me por esse pecado de mentir a papai e a mamãe. Remissão, perdão. E por teu Espírito Santo renova-me. Porque o Espírito Santo é prometido a vocês também, crianças. Vocês pecam contra o Deus de vocês, contra os pais de vocês. Mas esse mesmo Deus, que é o Deus dos pais de vocês, é o Deus de vocês. E Ele promete isso a vocês: remissão de pecados e o Espírito Santo. Ore sempre. Não precisa se esconder debaixo da cama para orar a Deus. Você ora onde você estiver, quando pecar, quando estiver com medo do escuro, quando você estiver confuso, quando você estiver com raiva, você ora: Papai do céu, me controla por teu Espírito. Ele é o teu Deus. Deus fala isso para você, crianças. Deus fala isso para você neste culto, onde Ele está com você. É o que está escrito. Também nós temos a palavra de Deus, onde mostra o status dos nossos filhos, em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo número 7. Por causa do Evangelho se expandindo no mundo gentílico, 7,14. É porque eu estava subjugando Ismael. Testando. 1 Coríntios 7,14. Paulo está doutrinando a igreja, conforme o contexto novo. O Evangelho estava indo ao mundo gentílico. E na igreja do Antigo Testamento, não era imaginavelmente aceitável que um membro da igreja casasse com uma pessoa pagã. Mas no Novo Testamento, o que estava acontecendo? O Evangelho estava chegando nas casas dos pagãos e Deus estava convertendo um cônjuge e não outro. E começou a ter conflito e problema na igreja. Qual a posição dos meus filhos? E é claro que o apóstolo está aqui regulando o casamento e a relação do casamento. E ele toca na questão dos filhos. Veja, os crentes não poderiam abandonar os descrentes. E nisso ele vai agora tocar na questão dos filhos. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. As influências do Espírito, quando um cônjuge crente está agindo, Deus até trata de modo especial seu cônjuge descrente e crente.
As ações do Espírito Santo, quando você está sendo fiel ao Senhor, chegam até os seus maridos, como a gente vê lá em 1 Pedro capítulo 3. Agora veja, Deus ele chega a santificar o casamento nesse aspecto aqui, objetivando a semente. Porque veja, doutra sorte, se não fosse assim, os vossos filhos seriam o quê? Impuros. Porém, agora são santos. Vocês sabem o que é ser impuro. Impuro não é ser sujo, tá, crianças? Sujo na pele. Mas impuro é inapto para o serviço a Deus. Não pode servir a Deus, é um impuro. É não circuncidado, como no Antigo Testamento. Se Deus não agisse por meio do cônjuge crente nesse trabalho santificador, os seus filhos seriam incapazes de estar na congregação dos santos, incapazes de serem membros da igreja, incapazes de serem herdeiros do reino dos céus, mas por causa da aliança que tem mesmo com um dos cônjuges crentes, seus filhos não são impuros, seus filhos são santos. Pastor, é porque o senhor não é pai do meu filho. Como é que o senhor pode dizer que meu filho é santo? Ora, não seja um católico romano enrustido, achando que santo é ser sem pecado. Santo significa alguém que é separado dos comuns e consagrado para Deus. Então seus filhos são santos, mesmo sendo pecadores, como você é santo e é um pecador. Você foi separado e ele também foi separado, e ele tem, por causa de Cristo e da aliança em Cristo Jesus, a condição de estar nessa congregação, nesse culto, cantando os mesmos hinos, fechando os olhinhos e orando ao mesmo Deus, e Deus está aceitando a sua oração da mesma forma, porque eles são santos. Está vendo aí, crianças? Vocês podem dizer, eu posso até estar andando e brincando no playground do meu condomínio, mas lá do céu, Deus ele olha para o condomínio onde eu estou brincando e ele distingue-me daqueles que são pagãos. Eu sou de Deus. Crianças, vocês são santas ao Senhor. E por isso a igreja do Senhor, com toda essa verdade, ela pode entender muito bem que no pacto, na administração da nova aliança, houve mudança de forma, mas não da natureza, do status dos nossos filhos dentro da igreja. Todos os pais que aqui estão, olhem para os seus filhos conforme o status que Cristo reconhece e que está revelado no Antigo e continua sendo revelado no Novo Testamento. E por isso a igreja de Cristo não tem problema em batizar os filhos dos crentes. A gente sabe que existem movimentos dentro da história da igreja, denominações inteiras, e eu não vou colocar fora do céu quem não batiza seus filhos, porque eu sei que lá no céu todo crente será pedobatista. Todos vão entender. Não se preocupe não quebre a cabeça do seu irmão batista não. Eles um dia vão compreender, porque a gente bate tanto neles, né? E batiza os nossos filhos. A igreja de Cristo sempre batizou. Só movimentos heréticos não batizavam. Ou, em alguns pais da igreja, o medo de ministrarem e profanarem o sacramento. Então diziam, não, deixa um pouquinho crescer mais para depois batizar. Mas a igreja sempre batizou, antes da reforma, depois da reforma. Você pega as igrejas luteranas, anglicanas, as igrejas congregacionais raiz, os presbiterianos, os reformados, todos mantiveram a doutrina do batismo infantil. Porque nós entendemos que se as crianças são herdeiras do reino, como nós estamos vendo vimos em Atos e em todas as outras escrituras, porque se negar às crianças o sinal de introdução ao reino?
Na antiga dispensação, esse sinal de introdução ao reino era a circuncisão sangrenta. Nós vimos, Gênesis capítulo 17, a partir do versículo número 10, Deus estabeleceu a sua aliança e ele usa a linguagem sacramental ligando o símbolo ao pacto. Tanto que ele fala, a aliança é esta, circuncidareis ao 8º dia. Quando você falava com um crente no Antigo Testamento, dissesse a ele assim, olha, você circuncidou seus filhos? É óbvio, porque Deus disse que esse é o sinal de entrada no reino. Tanto que se você não fosse circuncidado, Deus iria extirpar você do seu povo. Mas com quantos anos? Aí o crente do Antigo Testamento vai dizer, você tem que entender, com 8 dias de nascido. Não, 8 não. 8 dias não. 8 anos não. Não é com a idade da razão? Não, é com 8 dias. Aí quando você chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo complica muito a vida dos não pedobatistas. Em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo ele vai chamar o batismo cristão de a circuncisão de Cristo. A circuncisão, que no Antigo Testamento era sangrenta e era o sinal e selo da fé, como o próprio apóstolo Paulo em Romanos vai explicar, Romanos 4. E aqui em Colossenses ele vai dizer que nós somos introduzidos em Cristo por meio dessa circuncisão, que é o batismo. Entende por que os crentes batizam seus filhos quando crianças? Porque crentes circuncidam seus filhos por ordem de Deus. A circuncisão mudou, não se corta mais onde tem que se cortar, onde se tinha que cortar. Agora é água. A circuncisão mudou em sua administração. Na sua graça, Deus amplia e dá esse sinal até às mulheres, até às meninas. Mas o espírito da circuncisão se mantém, a realidade se mantém, mesmo com uma forma diferente. É o batismo. E por isso você pode entender quando chega o apóstolo pregando lá em Filipos, na casa daquela mulher rica, Lídia. Ele batiza Lídia e a sua casa. Atos capítulo 16. Por isso que quando entra aquela treta pesada que levou Paulo a ser preso na casa, lá no na prisão, e o carcereiro, depois espantado com aquele grande terremoto que o Senhor operou maravilhosamente, e ele sai trêmulo ali, dizendo, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Paulo diz o que é ele? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E o que acontece depois? O carcereiro chama Paulo para dentro da casa dele e fala o evangelho. Paulo fala o evangelho ao carcereiro e depois é batizada toda a casa do carcereiro. É claro que isso aconteceu antes com Pedro, lá na casa de Cornélio. Estou falando só do apóstolo Paulo ligando por Colossenses. E depois ele vai dizer que ele batizava casas inteiras. É só você ler em 1 Coríntios capítulo 1. E você vai acompanhar essa prática santa de circuncisão com água, ou pela água, ou na água, em toda a história da igreja. Porque era tão simples, era tão claro isso para os crentes, que não tem nenhum mandamento claramente expresso, por inferência você tira, porque imagine quantos milhares de anos haviam sido passados desde Abraão, onde era natural para a igreja do pacto que crianças, uma vez recebidas pelos pais, nascendo, seriam circuncidadas, ou seja, batizadas, incluídas na aliança como herdeiras do reino. Então, por isso, por favor, não fiquem tímidos quando não pedobatistas, pessoas que não batizam seus filhos, chegarem para você e chegar a dizer, nós que somos de fato reformados, né? Vocês ainda têm algumas quinquilharias de Roma. Tem fundamento bíblico. Tem porquê, tem razão de batizarmos nossos filhos.
porque eles são santos ao Senhor, herdeiros da promessa. Se eles são herdeiros da maior coisa, do símbolo daquilo que é grande, eles não seriam? E como é que a gente vai esconder os versículos que falam de batismos de casas inteiras? Fiquem seguros na sua doutrina. Não negociem, não se intimidem. Isso é apologética cristã. Não tenham medo de afirmar o fato que o Senhor Deus, Ele coloca os nossos filhos como herdeiros do reino, herdeiros das promessas e herdeiros dos símbolos da aliança, o símbolo passivo que é o batismo. Então vejam, o Senhor Jesus, Ele fala isso acerca dos seus filhos, dos nossos filhos. Isso tem um impacto para a nossa instrução em relação aos nossos filhos. Como nós temos educado os nossos filhos? Como pagãos ou como cristãos? Nós falamos sobre educação, né? Educação, esse processo de transmitir os valores do reino para os nossos filhos, com o objetivo de formar Cristo neles, para que eles assim exerçam a sua cidadania celestial. Como é que está sendo a sua educação? Ela está fundamentada em preceitos pagãos ou naquilo que o Senhor acaba de dizer? A levar o seu filho por meio do uso de tudo, do andar, do brincar, do agir, da matemática, da física, do português, da literatura, do inglês, das diversas ciências, das artes, da política, para em tudo e em qualquer lugar que ele olhe, ele veja como aquele lugar e aquela área, aquela esfera, como domínio daquele que é o rei dele. Como você tem educado seus filhos? Como você tem disciplinado seus filhos? Por exemplo, não é que eu diga que as crianças são mentirosas, mas todo ser humano é mentiroso, né? O salmista fala isso, Salmo 116, né? Ele numa perturbação, ele diz, todo homem mentiroso é. Exceção a Cristo. Mentira nasce no nosso coração, tá, crianças? Por isso vocês mentem. E eu também. Mas quando você pega o seu filho na mentira, como é que você disciplina ele? Como é que você começa a discipliná-lo? Vou dar um exemplo pagão de correção e disciplina. Filho, filha, por que você mentiu? Mentir é feio, filho. Não faça isso, filho. Mentir é muito feio. Pastor, isso é pagão? É. Você acha que um hindu não faz isso com o filho dele? Mas veja como, em termos pactuais, educacionais e celestiais, por eles serem santos e o reino do Senhor, você deve partir para tratar os pecados dos seus filhos. Filho, você mentiu. Você entristeceu o Espírito Santo, que é prometido a você. Deus, Ele é verdade. Jesus, o teu Salvador, Deus que te adotou, Ele é a verdade. Jesus que morreu por você, Ele é a verdade. O Espírito Santo que é prometido a você, Ele é o Espírito da verdade. Filho, não minta, porque você não é filho do pai da mentira. Você não é filho do diabo. Filho, quando você mentiu, você não estava mentindo para papai em primeiro lugar, para mamãe em primeiro lugar, você estava mentindo para o teu Deus. Você entende a diferença entre como você corrige e disciplina o filho dentro da aliança? Filho, você mentir é contrário àquilo que você é, herdeiro do reino. Meus queridos irmãos,
A nossa disciplina cristã precisa de uma reforma, e por isso que a gente sempre bate nessa tecla, dizendo, reforma é muito mais do que 5 pontos do calvinismo. Passe a educar, disciplinar, amar, instruir, assim, seus filhos na perspectiva pactual. Quando seus filhos pecarem, assim vocês disciplinam. Mas não para aí. Eu já falei a vocês, crianças. Quando vocês forem repreendidos pelos seus pais vão dizer a vocês, agora, filho, você vai ser disciplinado. Porque Deus ama, e por amar você, Ele nos disciplina. Disciplina você. Talvez papai e mamãe vai não usar a nossa amiga Havaiana 38, um bom cinto, porque às vezes, não é necessário toda vez, às vezes o seu filho vai se derreter ou a sua filha vai se derreter somente com a repreensão verbal. Mas às vezes, por causa da dureza do nosso coração, papai e mamãe podem e devem pegar a amiga Havaiana 38. E para um pecado, uma punição, papais. Não é espacamento. Um pecado, uma punição. Depois de aplicada o castigo, faça como Deus faz aos que se arrependem. Fale com o seu filho, a sua filha. Você está arrependido, você está triste porque pecou contra Deus, na linguagem dele, na forma dele. E veja se ele está arrependido. Sim, papai, sim. Não é porque está com medo de apanhar. Não, papai, eu entendo. E conduza ele para Cristo. Vamos orar juntos. Ore. Faça ele orar, faça ela orar. Viu, crianças? Isso não é tortura cristã, não. A Xuxa não é o Espírito Santo para dizer a você que quem ama não bate. Ore com ele, depois da oração, beije-o. E diga a ele, sempre o Senhor tem perdão para você. Ele é o seu Deus. Esse é o modo de educar. Essa palavra também é uma palavra de consolo para os pais que estão lutando diligentemente. Os seus filhos, eles são concessão de Deus a você, mas eles não pertencem a você. Eles pertencem a quem? A Deus. Deles é o reino. Você trabalha para o Senhor, mas quando você está dormindo, é o Senhor que guarda a sua casa. É o Senhor, como diz o Salmo 127, que está dando o pão a pais e filhos, enquanto dormem. Você recebendo do Senhor, não olhe para os seus filhos. Quem vai dar o pão deles se eu for demitido do meu emprego? No futuro, o que será? O Senhor é Deus dos seus filhos. Parem de olhar os seus filhos como fossem só sua responsabilidade. Não é só sua. Em primeiro do Deus que é deles e que a este Deus pertence. Então, trabalhe em paz, faça o melhor. Deus proverá a veste, o pão para os seus filhos, que Ele ama muito mais do que os passarinhos, os pardais que você pode ver, que Ele ama muito mais do que os lírios do campo. Deus sustentará os seus filhos. Não tema. Diga isso aos seus filhos. Diga isso aos seus filhos quando eles acharem a necessidade de alguma coisa. Diga a eles assim: filho, seu pai, que é o meu pai, Deus, Ele vai suprir essa necessidade. E às vezes as crianças sabem, né? As crianças querem coisas que às vezes não pode pagar. Ah, eu queria ir para o Beto Carreiro World, papai. Papai rala o tempo todinho para não conseguir pagar, né?
Estou dando um exemplo, mas pastor, filho de crente vai para Beto Carreiro, eu não sei, é a liberdade sua se é ir ou não, né? Mas eu não veria pecado em si, de se divertir. Mas o dinheiro não dá. Como é que você diz aos seus filhos que não dá o dinheiro para você ir para o Beto Carreiro World? Você diz a ele, filho, não chegou o tempo ainda que Deus vai nos fazer chegar lá. Espera, talvez, se ele voltar, vai ser algo muito mais divertido do que Beto Carreiro World. O tempo vai chegar, filho. Mas até agora, Papai do Céu não deu condições de a gente ir lá naquela montanha-russa fera. Isso você educa os seus filhos. Não vá na onda dizer assim, eu vou dividir em 12 vezes, para só na segunda vez do cartão de crédito eu começar a dever e ter que vender o carro. Entendam, pai. Ensine a seus filhos de modo prático. Deus vai dar a você o necessário. E se você não tem aquilo que você quer ter, não é o tempo para você ter. Talvez Deus te dê no futuro. Vejam, tem vários assuntos práticos para que nós pudéssemos assim trabalhar. Mas o que eu quero que você, pai, mãe e crianças entendam, que o reino de Deus está sendo manifestado aqui, no culto. Mas é claro, o povo não é o reino, mas eu falo que o reino de Deus está manifestado aqui no povo desse reino. E veja quem está aqui neste culto, o povo do reino. E veja quem é membro desse povo do reino: papai, mamãe e filhos e filhas. O culto é a expressão dessa verdade. Nós chegamos diante do Deus Todo-Poderoso e do nosso Rei Jesus Cristo para adorar esse Rei como povo do reino. E nós não separamos as nossas crianças para estarem em outro lugar, a não ser na presença do seu Rei, que está falando a elas o que está sendo falado aqui. Por isso que crianças devem ser instruídas em suas casas a amarem a palavra do reino, a se comportarem diante do Rei com ordem e decência, para que no domingo, no culto ao Senhor, não seja estranho para elas estarem na presença do Rei, no culto solene, o Rei que está com elas todos os dias, mas de modo especial nessa reunião solene que é o culto ao Senhor. Então vejam, ensine aos seus filhos a realidade que o Senhor Jesus fala para eles e para nós na palavra aqui. Não embaraçais esses pequeninos de virem até mim, porque dos tais é o reino dos céus. E Jesus ali orou por eles e abençoou-os. Crianças, saibam que não é só naquele momento que acabou esse trabalho intercessório de Jesus em orar e abençoar os filhos do reino. Ele está à direita de Deus nesse exato momento, orando e abençoando vocês, crianças. Você imagina que Jesus, como sumo sacerdote eterno, ele está lá à direita de Deus dos céus, e orando em favor de vocês, crianças. Jesus se importa comigo? Sim. Ele ora por vocês, ele abençoa vocês dos céus. Então vocês se sintam abençoadas e protegidas por seu Rei. E amem esse Rei com todo o seu coração. Creiam nele. Crianças e pais, tomem muito cuidado. Eu já falei a vocês de confiarem no Senhor, porque o Senhor está com vocês nesse processo de educação cristã, não falei? Já falei a vocês para vocês orarem, confiando em quem sustenta os seus filhos e quem salva os seus filhos. Mas eu quero dizer a vocês, pais, mães, e especialmente os homens,
se autoexaminem, para ver se vocês estão levando os seus filhos a Cristo por fé, ou se vocês estão, de alguma forma, seja por testemunho ou doutrina, embaraçando os seus filhos de chegarem a Jesus. Cuidado, porque o rei ama os seus pequeninos súditos. Cuidado como você está vivendo, cuidado como você está educando os seus filhos. Cuidado, o rei te alerta. Você é pai dessas crianças, você é membro da aliança. Cuidado, Deus te ordenou para educar os teus filhos, para Ele. Cuidado para que você não esteja sendo um embaraço para eles. Presbíteros e pastores também, cuidado. Cuidado para não negligenciarem os pequenos que estão confiados a você. Veja como vocês estão cuidando dos pais deles, para ver se os pais deles estão cumprindo os votos de batismo. Veja se vocês não estão ensinando-os. Também no trabalho da catequese. Por meio do testemunho de vocês como pastores dos pais e dos filhos aqui. Cuidado também. Porque o Senhor ama muito essas crianças. Ele que falou isso. E por isso eu encerro com essa exortação. Vocês estejam cuidando pactualmente das crianças do Senhor, os filhos e herdeiros da aliança. Cada um no seu quadrado. Os pais como primeiros responsáveis. Os pastores, e quando eu falo pastores, estou falando dos presbíteros e ministros da palavra. No seu ofício, e diáconos também, para prover aquilo que é necessário de consolo e de ajuda, para que os pais possam executar os seus deveres de estarem conduzindo seus filhos a Cristo. Porque o Filho de Deus abençoa os herdeiros do reino. Para a glória dele. Amém. Vamos orar, irmãos. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela palavra que acabamos de ouvir e pedimos ao Senhor que mais uma vez Tu nos perdoes se estamos desconsiderando as crianças, os nossos filhos, e estamos errando, pecando, negligenciando os nossos deveres pactuais de tratá-los conforme eles são, herdeiros do reino. Pedimos ao Senhor por nossos filhos, os que estão ainda no nosso colo, aqueles que estão crescendo e até mesmo aqueles que deixaram já o nosso lar. Ó Senhor, o Teu pacto, ele não cai por terra, seja para abençoar com a salvação, seja para amaldiçoar eternamente os filhos do pacto que negaram as promessas da aliança. Nós pedimos ao Senhor misericórdia para com os filhos que são herdeiros, para que nós como pais, dentro das realidades, seja eles dentro de nossas casas ou já independentes, que nós possamos estar levando a eles, instruindo-os, aqueles que temos ainda autoridade sobre eles, exercendo essa autoridade para que eles compreendam a profundidade do Teu amor, da Tua graça e do Teu relacionamento com eles. Eles são herdeiros. Aqueles que estão afastados, filhos afastados, aqueles que até apostataram da fé, ó Senhor, vai até eles com o Teu evangelho, para que eles sejam resgatados e trazidos à comunhão pactual, pois o pacto não se anula. E oramos por esses pequeninos da aliança, esses pequenos cordeiros que aqui estão, que eles possam receber dos seus pais e dos pastores os cuidados, para que toda a vida deles seja um culto de adoração ao Senhor, e quando eles cheguem na presença do Rei, no culto, no dia do Senhor, eles possam estar condicionados espiritualmente, psicologicamente, em modo comportamental,
diante daquele que os ama, daquele que durante a semana manifesta o seu senhorio em suas casas. Oramos por essas crianças. Confirma a fé, confirmando assim regeneração, Senhor. Confirma a fé que é fruto da tua obra, após a tua regeneração. Confirma arrependimento, confirma amor pelo Senhor nesses pequeninos que estão neste culto e aqueles que pertencem a esta igreja. Nós rogamos assim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém, amém e amém.